Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez aqui com os irmãos. Espero dos irmãos que os irmãos interajam, opinem, que possa deixar nos comentários a opinião. Não toma muito tempo, né, irmãos? Se for da vontade dos irmãos, é claro, dos irmãos. Vamos falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo, do que está ocorrendo no nosso meio, que é o meio cristão, principalmente o protestante, que não dá para se nomear somente evangélico ou gospel, mas protestante, porque nós estamos aqui para fazer a nossa parte e protestar mesmo. Se nos depararmos com coisas erradas, expor a nossa opinião. E os escândalos que têm ocorrido, irmãos, que nos têm assombrado esses dias, de uma certa forma, nos traz também a expectativa do cumprimento da palavra do Senhor, porque cada dia ela se mostra mais evidente, né, irmãos? E é óbvio que nos causa espanto pela magnitude, né, que precede a chegada do nosso Senhor. Mas como a própria palavra do Senhor diz que Deus não faria nada sem antes ter revelado, e ele já deixou explícito na sua palavra quais seriam, quais seriam os sinais. É complicado, irmãos. Nós temos visto aí no meio, como eu disse, no nosso meio em termos, né? Porque obviamente não dá para se incluir nesse tipo de coisa. Mas eu digo nesse segmento do evangélico protestante, que deveria ser o povo esclarecido da palavra de Deus, porque já foi protestado uma vez a respeito de divergências que ocorrem na igreja que, que trazia consigo, né, o cânon, vamos dizer assim, porque me falta palavras para me dirigir e de certa forma a gente tem que ficar apreensivo, porque não se pode falar tudo que vem à mente em questão de direitos, né, irmãos? Então a gente tem que tentar falar de uma maneira que não nos venha trazer danos, né? Espero que os irmãos entendam, mas nós não devemos nos calar. Como está escrito na epístola no livro de Judas, que, e se eu não me engano está no verso 3, que nós devemos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. E então, se temos convicção da palavra do Senhor, nós devemos responder todas as vezes que nos for inquirido o porquê da nossa fé e para quê, né? E defender que isto, que é o sagrado para nós, como escritura, por mais que tenha sido escrita na linguagem humana por outros homens, ela procedeu do coração de Deus, para que aqueles que se pautam por ela possam andar na luz e não em trevas. E ela também é o purificador, né, irmãos? Que por ela, através dela, nós podemos provar se o profeta é de Deus, o espírito do profeta procede de Deus ou não. Então, esses escândalos que estão ocorrendo, por mais terríveis que sejam para algumas pessoas, principalmente para aqueles que estão diretamente ligados a ele, seja como familiares de quem praticou o ato ilícito, serve também como esclarecimento. E tem ocorrido muita
muita coisa terrível no nosso meio, muito roubo, muita extorsão, muito calote, adultérios, a propiciação ilícita. Pessoas que deveriam ser exemplo da nação, da sociedade, está causando vergonha, irmãos, vergonhas para aqueles que não servem a Deus, para aqueles que não são cristãos. Sabe do que eu estou falando, né? Tem ocorrido muitos vídeos na internet, áudios, não dá para negar, não são mais palavras jogadas ao vento, tem provas, são comprovados. Louvo a Deus por esse advento da internet, porque por ela nós deixamos de ser apenas coadjuvantes, passamos a ser protagonista. Todo aquele que tem um celular na mão hoje em dia é um repórter em potencial, que filma, que grava e expõe mesmo. E tem que expor para que a verdade, irmãos, venha para a luz, venha para a luz. E a verdade na luz, irmãos. Toda notícia na luz, passada pelo crivo do que é real, se torna um documento. E aqueles que se encontram debaixo da cobertura desses supostos líderes têm que terem a noção de que tem que sair deste aprisco, desse covil de lobos, porque nem aprisco não é de ovelhas. Contém ovelhas, mas é uma cova. Ali é um buraco, certo? E, e é interessante que isso estava predito. Predito. Em Mateus 24, no verso 13, diz assim, no verso 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tem muitas pessoas deixando de ser cristão por conta do pecado cometido por esses homens que estão fazendo essas coisas terríveis aí na mídia, porque agora está na mídia, está em alta. Se esfria o amor dessas pessoas que estavam debaixo da cobertura deles. Eu não digo nem cobertura espiritual, porque ele não tem condição de interceder por ninguém. Que estavam lá nesse covil, resolvem abandonar. Mas abandonar o quê? Porque não tinham. Se firmavam em cantores, porque era famoso. Ah, meu pastor é o fulano famoso, que está em alta aí agora com a vida sexual exposta. O linguajar chulo, a baixaria. Não tem como negar mais. Fora outros que tratam as pessoas, humilham as pessoas, porque essas pessoas também que se sujeitam a esses falsos líderes, esses lobos devoradores aí que esfolam o rebanho, porque vivem do suor dos outros, não dão um dia de trabalho para ninguém, mas vivem do suor dos outros. Tratam as pessoas como lixo, porque eles abrem esses covios, abrem aos montes espalhados por toda a cidade para poder arrecadar quanto mais, porque eles têm que ficar com uma migalha e dar o conteúdo para o cabeça da denominação, entendeu? Então, o grosso do dinheiro vai para o bolso do presidente desse estabelecimento, porque isso não é um lugar de crente, isso é um estabelecimento comercial. E a pessoa que faz com que a outra dê o dinheiro, ela fica com uma pequena porcentagem, entendeu? Então, quanto mais ele esfolar a ovelha, mais também ele vai ganhar. Mas só que por mais que seja o pouco, o grosso fica com o líder desse sujeito que esfola as ovelhas. Isso é quadrilha, isso não tem nada a ver com o ministro do Senhor, não. Há prostituições, irmãos, não tem o que falar.
As pessoas cometem adultérios, assassinatos, ainda tem ameaças, ainda está ameaçando. Até esses dias atrás, estava levantando as mãos e dizendo que estava fazendo as coisas em nome do Senhor, em nome de Deus. Quando eu digo Deus, é que eu estou me referindo à Santa Trindade, que engloba as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe como é que é, né, irmãos? Nós não podemos deixar passar em branco. Fazer valer o que está escrito. Devemos deixar de ser ignorantes e ficar simplesmente pastando as migalhas que caem na mesa desses senhores aí e aprender a cultivar e a plantar e a colher o fruto puro, um fruto genuíno, não migalhas de frutos dos outros que já vêm apodrecido porque não tem a cobertura de Deus, não tem as bênçãos do Senhor. Eles colhem as coisas que não prestam e as pessoas que não sabem acham que é fruto e comem daquela porcaria que cai dessas mesas. Porque esses homens não são de Deus. Esses homens merecem o que eles vão colher. Eles merecem ir para onde eles estão caminhando. Nós sabemos que enquanto há vida, há esperança de salvação. Mas se morrerem em pecados, irão para a condenação eterna. E serão obrigados a passar por isso. Porque eles plantaram, então eles vão colher. Só que aquele que faz as coisas, irmãos, segundo a vontade desses, se torna participante. E uma vez participante, quer dizer que consente. E se consente, divide a culpa. Por isso que convém libertar este povo da ignorância. É terrível ter que pregar para crente. Como diz em Hebreus 5, uma vez que o povo, depois de um certo tempo na casa do Senhor, que já deveria ser instruído no Evangelho, para estar instruindo novos convertidos, tem que voltar aos primeiros rudimentos e aprender de novo. De novo não, aprender do começo, porque nunca aprenderam, mas já ouviram, porque por mais que sejam falsos profetas, eles têm que ler a Bíblia de vez em quando. A Bíblia. De vez em quando eles têm que ler. Eles falam meias verdades. Entende, né? E a palavra do Senhor vai assim. Quando os discípulos perguntaram para o Senhor, no Monte das Oliveiras, perguntaram para ele, em particular dizendo, quando serão essas coisas e os sinais e o sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo disse para eles, em Mateus 24, diz assim, ó, Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Então vos hão de entregar e ser atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados por toda gente por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Seguirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Cumprimento ou não? É triste e ao mesmo tempo motivo de alegria. Porque diz assim os discípulos,
e assentando no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos particulares, dizendo: quando serão estas coisas e o sinal, e que sinal haverá na tua vinda? São sinais. São sinais totalmente explícitos para que todos possam ver. É difícil nós nos depararmos com essas coisas, porque se o homem olhar para si e tiver um pouco de bom senso, vai ver as suas dificuldades, os seus pecados, a sua pequenez, o seu pouco comprometimento com as coisas do Senhor. As coisas do Senhor que eu digo não é frequentar lugares, não, dizendo que ali é a casa de Deus, porque a palavra do Senhor diz que nós somos casa do Senhor. Morada espiritual. Eu não preciso estar num lugar para ser cristão. Eu tenho que ser cristão convicto, diariamente. Apesar de tudo, de estar inserido no meio de pessoas que não são, eu não devo esmorecer. Eu não devo me esconder atrás da minha preguiça e arrumar desculpa para não ser cristão. Porque o cristão genuíno, ele busca alimento espiritual na palavra do Senhor. E nela medita dia e noite. Não adianta você pegar canções, porque esse cidadão, um desses cidadãos que cometeu atrocidades, é cantor. E tem umas músicas tocantes. Porque toda música, irmãos, tem principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, tem a finalidade de se arrecadar dinheiro, de vender. Então ela é feita para alcançar o sentimento daqueles que padecem. Entende? Não é que a música da pessoa seja algo espiritual. Não, ela tem elementos espirituais. Fala em Cristo, fala em Deus, fala nos anjos, fala no Espírito Santo. Porque é feito pesquisa, se é estudado. Sabe que o que nós necessitamos, e por isso eles tocam o dedo na ferida das pessoas. Para vender, simplesmente para vender. É uma ilusão a pessoa achar que está cantando música de terceiros e está louvando a Deus com aquilo. Aquilo não procedeu do seu coração. Aquilo foi forjado, entende o que eu estou falando? Foi forjado para você ser tocado, não para Deus ser tocado. Entende o que eu estou dizendo? É bonito? Obviamente é bonito, assim como as demais são bonitas. São interessantes. Nós somos seres que têm sentimento. Eu não sei em qual área que toca na vida da gente a canção, porque as canções nos chamam a atenção, irmãos. Fala conosco intimamente. Quem que não se viu uma vez deslumbrado, eita, fugiu da palavra. Glória a Deus. Que não se viu eita, irmãos, fugiu. Sentimentalmente, voltou. Que não se emocionou com uma música romântica na sua juventude, quando descobriu o primeiro amor. Sentimento, irmãos, é algo inexplicável. E as pessoas se valem dessas coisas para poder nos esfolar ainda mais. Entende o que eu estou falando? Você já fez uma oração sincera? Coloca ritmo nela. Cante para Deus. Aí você vai ver que é um louvor de verdade, genuíno. Se você não tem o hábito de orar,
te aconselho a começar o mais rápido possível. Orar nada mais é do que falar com Deus como se Ele estivesse na sua frente, como se Ele fosse o seu confidente íntimo. Entende o que eu estou dizendo, né? Obviamente que deve entender. Então você pare de ser criança. Passe a raciocinar primeiro. Por que eu devo ser cristão? Cristo, sabe o que quer dizer Cristo? Ou será que você imagina que Cristo é o sobrenome de Jesus? Se Jesus é o Cristo, então José, o nome dele deveria ser José Cristo. Tiago Cristo, Judas Cristo, não sei o nome das irmãs dele, mas Fulana Cristo. Cristo quer dizer Messias. Messias quer dizer ungido. Pare um pouco, irmãos, de ser ignorante. Se volte para a Escritura Sagrada. Se volte para ela. Busque nela a sua salvação. Outro dia, os escribas e fariseus, debatendo com Jesus, disse para ele coisas que diretamente ou indiretamente era para tirá-lo do sério. Aí ele disse para eles: vocês examinam a Escritura Sagrada por conter nela palavras de vida eterna. E ele disse: são elas que testificam de mim. Lembre-se, irmãos, que naquele tempo ainda não estava escrito, compilado, terminado o Novo Testamento. Eles tinham só as leis e o Pentateuco. Salmos, né? Jó. Eles tinham esses livros mais antigos, profetas. Devemos deixar de ser meninos. Passar a andar em terreno sólido, firmados em Cristo, para não nos deixar levar por estes ventos que estão abatendo a igreja brasileira. São denominações, são placas, irmãos, placas, só placas, não passam de placas. Pessoas deixaram de ser prósperas porque entregaram na mão desses lobos tudo que produziram, tudo durante a vida toda. Ensinaram seus filhos a fazer o mesmo. Pessoas que eram para estar bem socialmente, que eram para estar já, como eu posso dizer, ao chegar à sua velhice, ao chegar a uma idade já madura, ter um pé de meia, como é dito no popular, para poder descansar. Porque essa batalha que nós enfrentamos todos os dias, essa batalha que eu digo que é o trabalho de buscar o sustento, isso deixa marcas, cansaço. Vai chegar um tempo que automaticamente nós temos que diminuir o ritmo, se não muito parar de trabalhar. Mas teremos que ter recursos para suprir as necessidades. E esses lobos devoradores pegam o dinheiro do trabalhador, da trabalhadora, da criança, porque eles exploram todos. Entrou R$1, eles querem os 10 centavos e a oferta do R$1. Entendeu? Tem um que pede trízimo. Trízimo. 3 vezes o dízimo. Pare com isso, irmãos. Pare com isso. Invista em você mesmo. Compre livros. Vá estudar. Conheça a Santa Escritura a fundo. Seja um sacerdote de verdade no seu lar. Pregue para sua família. Não leve seu dinheiro a esses covios sustentando esses
falsos profetas, esses semideuses, com picanha, filé mignon, viagens internacionais. Você já foi para Israel? Eles não saem de lá, entendeu? Com o seu dinheiro, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. O meu não, eu não faço mais essas coisas. Deixe de ser ignorante. Deixe de ser menino. Nosso problema não é com esses homens. Nosso problema está em Cristo. Porque se nós não estivermos como Ele pede, nós não veremos, não entraremos no reino de Deus. Esse é o X da questão. Não o que esses homens falam, porque esses homens fazem até curso, irmãos, para melhorar a dialética, para poder falar com você e tocar na sua ferida, para te convencer a dar o pouco que você tem. Eles não estão preocupados com o semelhante deles. Eles querem te ver mais pobre, mais carente. Se houvesse poder nesses homens, de verdade, se Deus ouvisse as orações deles, o Brasil não seria o que seria, o que é. Chega, tome posição. Seja o pai de verdade que sua família precisa. Seja a mãe de verdade que a sua família precisa. Jovem, seja o filho e a filha que seus pais esperam. Honre-os. Seja uma pessoa melhor. Deixe de falar palavrão. Porque esses falsos profetas estão falando o linguajar desses youtubers famosos que trocaram o vocabulário cordial por xingamentos e estão tratando uns aos outros dessa mesma forma. Então seja diferente, seja autêntico, não seja o efeito manada, não vá atrás desse povo. Seja você mesmo. Deixe de copiar o erro dos outros, já basta o seu. Entende o que eu estou dizendo? Chega, irmãos. O mundo está perdido. São sinais da volta do Senhor. Pais contra os filhos, filhos contra pais, fome, peste, violência, roubo, estupros. É isso que está acontecendo. A palavra do Senhor está se cumprindo, está se fechando. Deixe de ser apenas mais um. Seja você mesmo. Espero que os irmãos possam interagir. Devemos olhar mais para as coisas de Deus. Devemos nos unir, irmãos. Deixar de fazer isso. Na igreja primitiva, eles eram unidos. Leia lá em Atos 2 em diante. Deveríamos exercer esse papel. Não ficar nos alimentando de carniça. Não somos urubu. Não precisamos da desgraça alheia para poder ser cristão, não. A palavra do Senhor diz que quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Cada um vai ser julgado segundo o que praticou, irmãos. Eu não preciso estar inserido no pecado de outros. Eu tenho os meus próprios. Amém? Deus nos abençoe. E até a próxima. Se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Até outra hora.